Caros irmãos e irmãs, todas as vezes que nós lemos textos na Sagrada Escritura que identificam o pecado de um rei, ou de todo um povo, ou de uma família, imediatamente também o profeta faz a identificação, faz uma denúncia a respeito do pecado que estão cometendo, mas não deixa de forma alguma de anunciar a misericórdia de Deus, que é eterna. Deus não nos olha como sendo culpados, nem nos julga como merecem as nossas faltas. É lento para condenar, sempre, e muito rápido para perdoar, para manifestar a sua misericórdia, a sua graça sobre a nossa vida. Veja o que está escrito assim, aqui no texto da primeira leitura de hoje, depois de todo esse desenvolvimento, no versículo 29 diz assim: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida. É verdade que o texto ainda diz, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família. Embora diga isso, todo esse povo está aqui debaixo das mãos misericordiosas de Deus. E quando um homem e uma mulher, um povo, se arrepende, Deus revoga toda a sentença de maldição que está estabelecida sobre a vida deles. Porque é um coração misericordioso. Vários textos da Sagrada Escritura. Você vai na profecia de Jonas, Jonas não quer ir lá anunciar, porque sabe quem é esse Deus a quem ele serve. Depois, por insistência de Deus, acaba chegando lá. O povo se converte e Deus revoga a sentença de morte que tinha sido estabelecida. Quando a gente se converte, quando se arrepende dos pecados, é isso que acontece. O salário do pecado é a morte. Quando a gente se arrepende, essa sentença de maldição que está estabelecida por causa do pecado, ela é revogada. Revogada não pelos nossos méritos, mas unicamente pela misericórdia de Deus. Em seguida, o texto do Salmo de Resposta é o texto próprio de um pedido de perdão de Davi, e que primeiro diz assim: eu reconheço a minha iniquidade. Isso é o caminho fundamental para receber o perdão dos pecados. Reconheço quem eu sou, reconheço o meu pecado. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e suplica: desvia o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Deus nunca despreza um coração arrependido, porque Ele está sempre disposto a perdoar. Nós talvez com os nossos critérios é que condenamos rapidamente. Deus não. Deus é misericordioso, está sempre disposto a perdoar. Esse é o coração amoroso de Deus, que chegou ao seu ponto mais alto em Jesus Cristo, no sacrifício redentor do Senhor. Por que Ele veio nos salvar? Porque nos ama. Tínhamos méritos para isso? Não. Deus viu o pecado da humanidade e enviou o seu Filho para nos salvar. Portanto, correspondamos à graça. E novamente, como é próprio do Evangelho, nós nos deparamos aqui com os conselhos de Jesus, conselhos evangélicos, que começa dando um conselho que entra na contramão daquilo que estava estabelecido e na contramão do mundo. Porque começa dizendo assim: mas ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, naquela lei do talião do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, como que num sentimento de vingança sempre, de uma retribuição do mal com o mal. Jesus diz: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Isso é um ponto difícil? Talvez se diga que é difícil, mas quando nós vamos compreendendo o sentido do Evangelho, é possível corresponder àquilo que nosso Senhor nos propõe. E aí ele fala da misericórdia, que é derramada sobre todos, sobre maus e bons. Deus não diz: olha, esses aqui são bons, então sobre estes o meu perdão. Esses aqui são maus, sobre estes o meu castigo. Não, sobre todos. À medida em que o homem se arrepende, a graça de Deus se manifesta, e ele diz isso fazendo essa comparação. Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, sobre justos e injustos, e nos ensina um caminho de boa convivência até. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis?
Se a vida cristã é para fazer a diferença na vida da sociedade. Porque em seguida ele diz, os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Fazem, inclusive, com interesse, estão interessados em algo. E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? E termina falando da perfeição. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Sabe, esse chamado à santidade, essa perfeição a qual Jesus nos chama, lembrando até aquilo que Deus mesmo já tinha falado no Antigo Testamento, ele retoma isso aqui, diz que o caminho da santidade é o caminho da simplicidade. O caminho da santidade é o caminho das pequenas coisas, da humildade. Então, numa boa convivência, num gesto de solidariedade, de caridade, se manifesta a santidade. Claro, tudo com base no Evangelho. Um coração que foi tocado pelo Evangelho, que se arrependeu dos pecados, que aderiu incondicionalmente a Jesus, que quer viver a fé, não precisa fazer depois atos extraordinários. As pequenas coisas, e nas pequenas coisas, é que se manifesta a santidade. É assim que Deus nos quer, santos. Mas Ele nos dá as condições, nos oferece a sua misericórdia, nos chama ao arrependimento, porque Ele nos ama. E esse mesmo Deus que oferece a misericórdia é o Deus que chama a santidade. Está vendo? Ele chama, Ele dá as condições, porque a santidade passa aqui por um caminho de arrependimento, que é a marca na vida dos santos. São santos, são homens que lutaram contra o pecado, se arrependeram e desejaram corresponder à graça de Deus. Correspondamos à graça e também nós viveremos a santidade. Deixa a misericórdia de Deus tomar conta do seu coração, porque Ele nos dá as condições para que vivamos a santidade. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.